deste ano, o cidadão pode doar 10% do rendimento bruto que teve no ano passado e deverá declarar à Receita Federal. Em caso de rompimento da tornozeleira, avisos visuais e sonoros são emitidos. O leite ele tem que ser armazenado por 12 horas, é o recomendado. Passando essas 12 horas, é importante congelar esse leite. Beber bem, comer bem, dormir na hora certa. Olá, boa noite. Boa noite para você. A participação de sindicato para a validade de acordo firmado entre Ministério Público do Trabalho e empresa pública é tema de repercussão geral. E essa repercussão geral foi definida pelo plenário virtual da Corte. E que tem outros detalhes para a gente desse tema é a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite a todos. A discussão é em razão de um recurso ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias no estado de Roraima. O sindicato quer anular um acordo judicial feito entre empregados sem concurso público e a Companhia de Água e Esgotos, que resultou na dispensa de 400 trabalhadores em 2003. Em 2011, quando o caso chegou aqui no STF, o relator, o ministro Marco Aurélio, em decisão provisória, determinou a suspensão da demissão desses funcionários até o julgamento final do recurso. Agora, no plenário virtual, o ministro reconheceu a necessidade de repercussão geral do tema. O STF, nesse caso, vai julgar se sindicatos que representam empregados de empresa pública devem fazer parte do trâmite judicial. A data do julgamento ainda não foi publicada. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. Candidato que passou dentro do número de vagas em concurso público só pode ter nomeação recusada em casos excepcionais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. No caso julgado pelo STJ, o candidato foi classificado em primeiro lugar na disputa de 3 vagas ao cargo de oficial administrativo da Polícia Militar de São Paulo para o município de Santa Bárbara do Oeste. Ele não foi nomeado pelo governo estadual, que alegou ter atingido o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele entrou com mandado de segurança no STJ contra o ato administrativo do Estado de São Paulo que proibiu a nomeação. O candidato sustentou que o fim do prazo de validade do certame deu a ele o direito líquido e certo à nomeação. Ao analisar o processo, o relator ministro Mauro Campbell Marques lembrou que a recusa da entidade pública de nomear só é possível quando o fato motivador for posterior à publicação do edital, quando houver circunstâncias imprevisíveis que não incluem a mudança normal das circunstâncias econômicas em situação extremamente grave que provoque gastos excessivos e quando não houver outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional. Podes utilizar de todos os outros fundamentos atrelado à necessidade de evitar esse dano grave à administração. Então, o interessante do julgado é a consolidação da posição da Suprema Corte acerca de um direito subjetivo à nomeação. Então, por isso, cabe o mandado de segurança, ou seja, é um direito líquido certo, quando dentro do número de vagas. E já no caso da excepcionalidade, é quando a administração pública poderia afastar, que seria essa medida excepcionalíssima. Se o registro de candidatura já foi entregue à Justiça Eleitoral, é hora de prestar contas. Isso mesmo, detalhar a movimentação financeira durante a campanha. Por lei, todos os candidatos e suplentes devem seguir as regras. E atenção, as normas também valem para aqueles que renunciarem ou forem substituídos ao longo das eleições. Para ajudar os candidatos, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou o Manual de Prestação de Contas das Eleições 2018. No documento, há informações sobre arrecadação de recursos, controle de gastos e também prestação de contas. Todo o passo a passo que deve ser seguido por quem administra o financeiro de cada campanha está disponível nessas páginas. Um dos pontos abordados no manual são os prazos. No que diz respeito às doações, o documento determina que o relatório financeiro
relatório seja enviado via internet pelo sistema de prestação de contas eleitorais em até 72 horas contadas do recebimento de cada doação. A primeira entrega de prestação de contas à Justiça Eleitoral, a parcial de campanha, já deve ser feita no início do próximo mês, de 9 a 13 de setembro. Esse envio também deve ser feito pelo sistema da Justiça Eleitoral e a divulgação desses dados começa 2 dias depois do fim do prazo, em 15 de setembro. Já a prestação de contas final da campanha eleitoral precisa ser entregue até o dia 6 de novembro pelos candidatos que disputarem apenas o primeiro turno e até o dia 17 de novembro para os candidatos que disputarem o segundo turno das eleições 2018. Todos esses dados financeiros são publicados em tempo real. Para ter acesso ao manual, basta entrar na página das eleições e clicar nesse link. O documento está disponível em PDF e em formato para publicação digital. E ainda falamos de eleições de 2018, as doações de empresas a candidatos e partidos estão proibidas pelo STF, mas o cidadão pode ajudar na campanha eleitoral. Só que este ano as regras estão mais rígidas. Você doaria dinheiro para a campanha de algum candidato? Nas ruas, o assunto divide opiniões. Na atual situação, não. Não, ninguém merece meu sacrifício. Vou procurar o meu partido e vou dar um dinheirinho lá. Até as eleições passadas, o cidadão podia doar qualquer valor a candidato ou partido. Agora é diferente. Há um limite de 10% do rendimento bruto que o doador teve no ano anterior. Todas essas mudanças, elas vieram para evitar a fraude, Caixa 2, para trazer mais idoneidade para as eleições desse ano de 2018. As normas do Tribunal Superior Eleitoral abrem uma exceção ao limite de 10%. O cidadão pode doar até R$40 mil se o dinheiro vem da venda de um bem móvel ou imóvel. Outra regra, o limite é de R$ 1.060 por dia, depositado em uma conta específica do candidato para a doação. Se não seguir as regras, o doador pode levar uma multa. O valor da multa é de 100% referente ao valor excedente. A doação pode ser feita pela vaquinha online, em sites homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Outras formas são depósito, cartão de crédito, transferência eletrônica e cheque. O doador é obrigado a informar na declaração do imposto de renda. A partir do momento que ele doa para o candidato, ele tem a obrigação de informar para a Receita Federal qual foi o candidato através do CNPJ e o valor que ele doou para esse candidato. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça: violar a tornozeleira eletrônica é infração gravíssima. Em caso de rompimento da tornozeleira, avisos visuais e sonoros são emitidos. A Operação Cronos cumpriu hoje mandados da Justiça contra suspeitos de feminicídio em 16 estados e no Distrito Federal. Mais de 6 mil policiais participaram dos trabalhos e a repórter Viviane Novaes acompanhou, tem o balanço para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, esta operação é tanto para o combate ao feminicídio quanto aos homicídios de maneira geral. Os números divulgados até o final da tarde são os seguintes, impressionam, viu? São 1.029 pessoas presas em todo o país. 66 armas e 79 adolescentes foram apreendidos. 1.621 policiais civis participaram da operação em todo o Brasil. Esta é uma ação integrada do Ministério da Segurança Pública e do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. Segundo o ministro Raul Jungmann, ela é um exemplo de como vai funcionar o Sistema Único de Segurança Pública, que está em vigor desde junho passado por meio de lei. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. Veja só, em Goiânia, um detento vigiado por meio de tornozeleira eletrônica tentou despistar a polícia, mas se deu mal. Violar o equipamento é uma infração gravíssima. Essa medida cautelar tem sido aplicada a diversas situações previstas no Código Penal e requer monitoramento permanente. Desde 2010, a tornozeleira eletrônica é regulamentada por lei. Ela é uma das 9 possibilidades que o Código Penal prevê como medida cautelar. Geralmente é concedida a condenados com problemas de saúde, mães com filhos menores de 12 anos e beneficiados com a saída temporária. Também contribui para aliviar a superlotação das penitenciárias.
A bula à tornozeleira é um evento sério e a central sendo comunicada sobre essa bula ou sobre o fim da bateria que vai permitir que a pessoa não seja mais enxergada, são os eventos mais graves e a prática demonstra que nesses casos o juiz opta pela revogação da medida. A partir do momento que a Justiça determina o uso da tornozeleira, o monitoramento do preso é feito durante 24 horas. Com isso, é possível verificar temperatura do aparelho, qualidade do sinal, nível de bateria e até a velocidade que o monitorado se desloca com o equipamento. Em caso de rompimento da tornozeleira, avisos visuais e sonoros são emitidos. Apesar de todo esse esquema de segurança, alguns detentos ainda conseguem burlar a tornozeleira. Em Goiás, um jovem de 18 anos, condenado por roubo, foi encontrado pela polícia na rua, quando deveria estar em casa e com o aparelho. Ele confessou que violou o equipamento e sabe onde a tornozeleira foi parar? No cachorro da família. Violar o aparelho é infração gravíssima. Também é obrigação do preso estar atento à bateria do equipamento. Ao não cumprir essas exigências, o juiz da execução penal pode suspender a medida cautelar e o preso retornar à prisão. São mais de 50 mil pessoas hoje monitoradas. Quando se fala 50 mil pessoas, são 50 mil vagas criadas no sistema, lembrando sempre, desde que ela é uma política eficiente, aplicada ao público que seja compatível com a adoção, seja no âmbito de medida alternativa à prisão, tem que ser compatível com essa medida, seja em relação à própria população carcerária vulnerável. E olha só, em Planaltina, no Distrito Federal, o tamanho do cabelo de um estudante de 11 anos gera polêmica em escola particular. Luiz Felipe só tem 11 anos, mas já sabe a profissão que vai atuar. Quer ser médico. Como toda criança, gosta de brincar, mas a prioridade dele é estudar. E tem o apoio da mãe, Alessandra, que faz questão de buscar boas escolas. O bom desempenho do garoto com os livros rendeu até uma bolsa num colégio particular da rede adventista. Mas, por conta de uma promessa que mãe e filho fizeram a Nossa Senhora de não cortar o cabelo por 3 anos, surgiram os problemas. Então nós fizemos a promessa e eu não quero, acabar com a promessa agora. Eu me sentia muito constrangida, eu ficava triste, porque eles chegavam só em mim e eu não via eles pegando no pé de nenhuma outra criança, só de mim. A norma que exige cabelo curto para meninos está no regimento interno da escola, que fica numa cidade satélite de Brasília. A mãe de Luiz Felipe alega que outros alunos também têm cabelo comprido e, mesmo assim, não foram obrigados a cortar. A questão também é só com ele, porque no momento que ele estava cobrando dele, eu estava vendo o tempo todo outros garotos de cabelo comprido também, às vezes maior que o dele, do tamanho do dele, de forma diferente do dele. Então, assim, de fato, eu não sei se aquelas crianças estavam sendo cobradas da maneira que eles cobraram de mim. Luiz Felipe sente que foi vítima de preconceito. Tem vários palpites, vamos dizer assim, por causa da religião, por eu ser bolsista. E por isso saiu da escola e o caso foi parar na justiça. Entramos com a notificação extrajudicial na escola para eles tentarem a gente debater, para não precisar ir para a justiça. Infelizmente o prazo que a gente deu passou, agora a gente vai entrar, está entrando com o processo, com o pedido de indenização de perdas e danos, tanto moral como material. Por lei, as escolas podem definir normas no regimento interno, mas essas regras devem ser discutidas com pais e alunos e todos devem cumprir o regimento. Por nota, o Colégio Adventista disse que é contra qualquer tipo de preconceito e que as regras de conduta são impostas a todos os estudantes da instituição. Informou ainda que a transferência de Luiz Felipe para outra escola foi decisão da mãe. Já o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal informou que não interfere no regimento interno e no projeto pedagógico das escolas. Por isso, orienta que os pais leiam com atenção o contrato antes de assinar a matrícula para evitar qualquer transtorno. Esse caso mostrado na reportagem está na pauta de julgamentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E você vai ver a seguir qual a receita para chegar bem à terceira idade.
bem, comer bem e dormir na hora certa. Amamentar é muito mais que um ato de amor, é uma das fases mais importantes para o desenvolvimento saudável do bebê. Além do alimento, o leite materno é capaz de fortalecer os laços do filho com a mãe. No Mato Grosso, a Justiça do Trabalho tomou uma decisão que fortalece a importância desse ato. Todos os centros comerciais são obrigados a manter uma área especial para a amamentação. Desde a chegada de Martim, tudo mudou na vida da Marcele. É tanto amor que não coube apenas no coração. E ela materializou o sentimento ao decidir tatuar a rotina maternal no antebraço. Mas após passar quase 6 meses grudada assim, 24 horas por dia com o filho, Marcele nem consegue imaginar como vai lidar com a separação quando tiver que retornar ao trabalho. Estou naquela angústia de, ai meu Deus, como vai ser, se eu vou conseguir continuar com esse propósito, para sair do trabalho também, para continuar dando as mamadas para ele, né? E como é o momento dele e a hora que ele quer, então estou com esse receio. É uma angustiazinha que a mãe, acho que toda mãe tem mesmo, né? Que é a hora de retornar ao trabalho, né? Para mães como Marcele, a CLT estabelece alguns direitos na volta da licença maternidade. A empregada mãe tem direito a 2 descansos especiais de meia hora cada um, exclusivamente para amamentar o filho, até que ele complete 6 meses de idade. O período ainda pode ser prorrogado, dependendo das condições de saúde da criança. Com certeza dá. E a gente busca de todas as formas, né, o melhor para os nossos filhos. Para garantir esses benefícios às mães e aos bebês, os empregadores também precisam se organizar. A lei determina, por exemplo, que empresas com mais de 30 trabalhadoras ofereçam um local adequado para abrigar as crianças em fase de amamentação exclusiva. Em outros casos, a mãe pode escolher uma creche de sua preferência para deixar o filho. Neste caso, o reembolso do auxílio creche não pode ser menor que o custeado pela trabalhadora. Se a escolha da funcionária foi pela creche, este nutricionista explica alguns cuidados que as mães precisam ter, principalmente na hora de estocar o leite materno. O leite ele tem que ser armazenado por 12 horas, é o recomendado. Passando essas 12 horas, é importante congelar esse leite. Lembrando, o recipiente tem que estar bem higienizado, o recipiente que vai fazer a retirada do leite, né, também muito bem higienizado para poder ter uma qualidade melhor desse leite. Porém, nos últimos anos, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso decidiu que condomínios de centros comerciais, como shoppings, têm a obrigação de oferecer espaço de amamentação. Em Cuiabá, há pelo menos 3 decisões judiciais para que os shoppings ofereçam este espaço. Então, quem é que tem o controle daquele espaço? É o condomínio, é o shopping, e não os lojistas individualmente considerados. Então, já que ele tem o controle do espaço, ele tem como organizar o uso daquele espaço, é dele a responsabilidade de construir um espaço e manter para a guarda dessas crianças, de amamentação. Para essa pediatra, a lei também se justifica porque o aleitamento materno garante uma vida melhor aos bebês no futuro, ao diminuir o risco de infecções, alergias, doenças respiratórias, entre outras. Além de evitar ainda a obesidade, colesterol alto, hipertensão e diabetes tipo 2. O dia que os empresários eles certificarem e entenderem que a mãe vai trabalhar melhor, vai ter maior produtividade, vai ter menos afastamento do trabalho por doença do seu nenê, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, que a criança fica mais doente, eles vão investir, com certeza, fundo nessa sala de coleta, nesse tempo maior para os nenéns ficarem com as mães. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla.
Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E na próxima segunda-feira vai ser realizada no Supremo Tribunal Federal uma audiência pública para discutir o preço mínimo do frete. A audiência foi convocada pelo ministro Luiz Fux. Participam representantes do governo, do setor produtivo e também caminhoneiros. O ministro é relator de 3 ações que questionam uma medida provisória e uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ambas regulamentam a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas. A Justiça de São Paulo condenou hoje o ex-prefeito e candidato ao governo do estado, João Dória. Segundo a decisão, Dória deve perder os direitos políticos por 4 anos. Ele é acusado de improbidade administrativa por vincular a imagem dele ao slogan e também ao símbolo do programa da prefeitura chamado SP Cidade Limpa. Em nota, a assessoria de Dória informou que o candidato vai recorrer dessa decisão. E uma última notícia. O Ministério Público Eleitoral identificou até o momento mais de 1.000 irregularidades em registros de candidaturas para as eleições de outubro. Em 310 deles, o MPE constatou que já há provas suficientes para barrar a candidatura e, por isso, pediu a impugnação desses casos. E olha só, quase 60% se refere a fatos ligados à lei da ficha limpa. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. Fazer exercícios, ter uma atividade, ser amado. Você acha que essa é a receita para chegar bem na terceira idade, Érica? Bom, Milha, nós vamos saber a resposta agora, na última reportagem da série especial sobre os direitos dos idosos. Aos 71 anos, ainda dá tempo de frequentar uma sala de aula, ficar ligado em tecnologia e ainda aprender direitos e deveres de cidadania? Seu Valdo prova que sim. No lugar deles ensinar no computador, ensina a entrar na internet, a mexer, a navegar na internet pelo celular. É bem mais prático, eu carrego ele para qualquer lugar e de lá eu transmito, falo com meu pai, falo com minha filha, falo com meu genro, faço fofoca, namoro, faço qualquer coisa pelo celular. A proposta do curso é ensinar pessoas, a partir dos 45 anos de idade, a envelhecer de forma saudável. Então, o tema da aula de hoje é qualidade de vida. Nós vamos estudar hoje as diferenças. O clima aqui é como se fosse de uma faculdade mesmo. Aulas teóricas, práticas e rodas de conversa como agora. O diferencial é o conteúdo. Aqui, todos expressam sentimentos, experiências de vida e buscam formas para ter uma vida social ativa. Também tem aulas de psicologia, alimentação saudável e até direito do idoso. A velhice não está longe de ser a melhor idade. A velhice também não é algo extremamente negativo, cheio de perdas. A velhice significa uma fase do ciclo da vida, onde a pessoa vem acompanhada, sim, de algumas perdas biológicas, mas vem acompanhada de possibilidades. E ela pode, a qualquer momento, se desenvolver novos desafios, ela desenvolver novos talentos, e é isso que a gente busca descobrir aqui. Maria Odete não fez o curso, mas sabe bem como levar uma vida saudável e ativa aos 90 anos. A ex-funcionária pública não casou e não teve filhos. Mora sozinha, faz a própria comida com produtos orgânicos, não tem problema de saúde grave, gosta de visitar parentes e amigos, fazer artesanato e viajar. Viver bem, beber bem, comer bem, dormir na hora certa, né? E quem não teve esses cuidados ao longo da vida, ainda dá tempo de conquistar uma vida saudável? Sempre dá tempo, né? Quem já chegou lá nos seus 60, 70 anos, o nosso foco tem que ser sempre manter a saúde, né? Então, a gente vai gerenciando. Se ele eventualmente já tem alguma doença, é muito comum que se tenham, né? O envelhecimento vem com algumas doenças mais comuns, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que gerenciar. Então, às vezes não vai ter cura para essas doenças, muitas vezes não tem, mas a gente pode fazer o controle dessas doenças. Em vez de asilo, um centro de convivência. Aqui, o idoso recebe todos os cuidados, exercita a mente e o corpo. Eu gostei demais e me propus a ficar um mês.
mas já estou inaugurando o segundo mês, vou para o terceiro, e eu acredito que vai ficando, que aqui você não se preocupa com nada. Temos que primeiro mudar essa mentalidade, resolver esse conflito que nós temos de lidar com a situação da dependência, de achar que nós não vamos ficar dependentes, porque isso vai acontecer, pode acontecer um dia, e se acontecer, nós temos opções ou alternativas para essas pessoas que não necessariamente terão um núcleo familiar para ampará-los. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Boa noite, continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente na segunda. Até lá.